Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 35. Capítulo 358. Nossos ninjas da linha de frente têm se contido, aguardando a decisão da vila. Eles não conseguem decifrar as intenções de Konoha, ou se isso faz parte de algum plano, disse Rasa. Você acha que Konoha quer declarar guerra? Perguntou Tio, dando uma risadinha rouca e grave, como um fole antigo. Sim, essa era a suposição de Rasa. Konoha estava planejando iniciar uma guerra. Mas pelo que sei e pelos anos que convivi com eles, Tsunade não é alguém que assume riscos ou resolve problemas através da guerra. Ela não tem motivos para atacar nossa vila, rebateu Tio. Apesar de estar semi-aposentada, Tio continuava a par dos principais assuntos da aldeia. A Vila da Areia não tinha feito nada de grave para provocar Konoha. Quanto às chamadas provocações, essas foram insignificantes. Pequenos atritos já vinham ocorrendo há décadas, nada de novo. Se questões tão insignificantes fossem suficientes para iniciar uma guerra, Tsunade teria que estar completamente louca. Se guerras fossem travadas por bobagens como essa, a Vila da Areia e Konoha já teriam se destruído mutuamente há muito tempo. A Vila da Areia e Konoha, a Vila da Pedra e a Vila das Nuvens, a Vila das Nuvens e a Vila da Névoa? Os conflitos e pequenos confrontos entre as 5 grandes vilas ninja nunca cessaram. Por isso, Tio tinha certeza de que Konoha não tinha motivos para declarar guerra à Vila da Areia. Mesmo que Tsunade perdesse a cabeça, alguém interviria para impedi-la. Tsunade pode não ser uma Hokage impulsiva, nem iniciaria uma guerra por motivos triviais, mas Tio, parece que você se esqueceu de alguém, lembrou Rasa. Tsunade não faria isso, mas outra pessoa talvez fizesse. E essa pessoa não era fácil de lidar, era impetuosa, destemida e impulsiva. Se fosse ele, tudo faria sentido. O rosto de Tio escureceu. Você quer dizer o Shiha-yan? Exatamente, Rasa assentiu lentamente. Pelo que sei, apesar da pouca idade, ele ocupa o cargo de conselheiro do Hokage. Tsunade confia muito nele. Nem mesmo o terceiro Hokage pode interferir nos assuntos que ele trata. E ele não é exatamente sensato. Um lunático Uchiha. Tio praguejou baixinho antes de continuar. Nesse caso, Kazekage, o senhor precisa ir pessoalmente até a fronteira. Este assunto exige sua atenção pessoal. Em teoria, a guerra era improvável. Mas e se acontecesse? Outrora Konoha pensava o mesmo, que uma guerra era improvável, pois a Vila da Areia teria que ser louca para romper o tratado de paz e atacar. No entanto, a Vila da Areia fez exatamente isso, pegando Konoha de surpresa ao marchar diretamente para o coração do País do Fogo. Eu estava planejando fazer isso. Enquanto eu estiver fora, espero que você, Tio, possa supervisionar a vila, disse Rasa. Ele teve que ir pessoalmente até a fronteira, independentemente da probabilidade de guerra. A Vila da Areia não podia se dar ao luxo de um grande conflito neste momento. Com a sua ausência, a aldeia precisava de alguém com autoridade suficiente para manter o controle e evitar quaisquer contratempos. Este corpo idoso cuidará da aldeia. Fique tranquilo, Kazekage, respondeu Tio. Embora ela e Rasa frequentemente discordassem sobre políticas, quando a aldeia precisava dela, Tio contribuía sem hesitar. Bom, Rasa confiou a administração da aldeia a Tio. Ele sabia que ela guardava mágoas contra ele, mas enquanto o coração dela pertencesse à Vila da Areia, isso bastava. Ela era uma anciã confiável, a quem se podia confiar a segurança da aldeia. Deixando a aldeia nas mãos de Tio, Rasa o solvou em sua poeira dourada, rumando em direção à fronteira. Ele precisava resolver isso rapidamente. Mesmo que a chance de Konoha iniciar uma guerra fosse de apenas 1%, ele precisava eliminar essa possibilidade. No passado, a Vila da Areia estava ansiosa para lutar contra Konoha, buscando recursos e benefícios. Agora, Rasa só queria um desenvolvimento estável, fortalecendo gradualmente a Vila da Areia, e não travando guerras. Konoha podia arcar com os custos da guerra, a Vila da Areia não. A Vila da Areia tinha acabado de atingir um crescimento estável, e Rasa não queria interromper isso. Portanto, essa viagem era inegociável. Se necessário, ele até iria a Konoha para conversar pessoalmente com Tsunade ou Yan. Talvez ele pudesse resolver isso sem ir a Konoha. O comportamento de Konoha era muito anormal. Rasa tinha certeza de que alguém havia dado ordens para que eles provocassem e agissem de forma tão inadequada. Tais ações imprudentes corriam o risco de desencadear uma guerra a qualquer momento. Se fosse esse o caso, quem estivesse dando as ordens não poderia estar em Konoha. Essa pessoa tinha que estar no acampamento fronteiriço do País do Fogo. Rasa precisava encontrá-la. Comparado a uma viagem por terra, o voo de Rasa sobre o Pó de Ouro foi rápido. Ele chegou à fronteira naquela mesma noite. Lord Kazekage. Os ninjas frustrados no acampamento se iluminaram como crianças ao verem seu salvador. Finalmente alguém com autoridade havia chegado. Eles não precisavam mais suportar o fardo angustiante dessa situação. Embora os Jounin e os Jounin de elite pudessem ser os pilares da aldeia no papel, eles não tinham autoridade real. Lidar mal com certas questões poderia levar a consequências terríveis. Sentada à frente do centro de comando, Rasa perguntou, a situação piorou hoje? Informando-me ao Lord Kazekage, disse Soro formalmente para evitar o aumento das tensões e o início de uma guerra, agimos com moderação. Os ninjas de Konoha continuaram suas provocações, mas não avançaram mais quando não intervimos. E como esperado, Rasa deu uma risadinha. Konoha não havia escalado ainda mais, o que significa que as coisas não haviam chegado a um ponto em que a negociação fosse impossível. Você se saiu bem.
Amanhã, irei pessoalmente ao acampamento fronteiriço de Konoha para tratar disso. Já estava escuro, visitar agora seria indelicado. Podia esperar até amanhã. No acampamento fronteiriço de Konoha, Shizui prontamente relatou a chegada de Rasa. Rasa está aqui, disse Yan com um sorriso surpreso. Parece que a Vila da Areia está mais ansiosa do que eu pensava. Shikaku, que estava por perto, acrescentou: Senhor Conselheiro, após a terceira grande guerra ninja, a força da Vila da Areia nunca se recuperou completamente. Somando-se a isso a inação do Daimyo e o incidente com Akatsuki há alguns anos, a Vila da Areia está mais fraca do que imaginamos. Capítulo 359. Se eles não fossem cautelosos, uma guerra poderia realmente começar. O Kazekage não sairia da vila e viria para a fronteira tão casualmente, disse Shikaku. Você tem razão. Desde a terceira grande guerra ninja, a Vila da Areia vem enfrentando dificuldades. Yan assentiu, rindo ao se lembrar das ridículas artimanhas do Daimyo do País do Vento. O Daimyo não apenas reteve o financiamento para o desenvolvimento da vila, como também redirecionou os contratos de missão da Vila da Areia para Konoha, prejudicando ainda mais sua economia. Como resultado, a Vila da Areia foi forçada a se concentrar no desenvolvimento de ninjas de elite. Infelizmente, o seu suposto programa de treinamento de elite não produziu muitos atletas de elite. Sinceramente, entre as 5 grandes vilas ninja, a Vila da Areia era realmente a mais lamentável. Eles tinham a menor população, a economia mais frágil e poucos gênios, muitos dos quais morreram ou foram vendidos por diversos motivos. As pessoas costumavam dizer que os planos de Konoha eram aterrorizantes e sombrios, mas os da Vila da Areia eram ainda piores. A Vila da Névoa não estava muito melhor, restando apenas as vilas da Pedra e da Nuvem em condições relativamente melhores. Rasa provavelmente imaginou que eu estivesse destacado na fronteira. Então ele veio pessoalmente na esperança de sentar e conversar, para resolver essas questões, disse Yan. Ele conseguia adivinhar as intenções de Rasa mesmo de olhos fechados. Então nós. Shikaku começou. Continuem detendo as caravanas, mas impeçam as provocações da equipe. O Kazekage está aqui, então vamos dar-lhe alguma dignidade. Afinal, ainda não rompemos completamente, instruiu Yan. Sim. Logo na manhã seguinte, Rasa deixou seu acampamento e voou em direção à fronteira da Terra do Fogo, a Terra dos Rios, presa entre os dois poderes, ignorou as provocações entre Konoha e a Vila da Areia. Eles não tinham forças para intervir. As pequenas nações situadas entre as grandes potências eram as mais sufocadas, impotentes e incapazes de interferir. Então eles os deixaram fazer o que bem entendessem. Konoha ou a Vila da Areia não permitiriam que a outra engolisse seu país, então por que se envolver? Deixe que eles resolvam isso. Rasa não escondeu seus movimentos, aproximando-se abertamente do acampamento fronteiriço de Konoha. Os ninjas na torre de vigia do acampamento o avistaram de longe, carregando seu pó de ouro, e imediatamente o denunciaram. Parando a algumas centenas de metros do acampamento, Rasa desceu do céu e ficou esperando, confiante de que Yan viria ao seu encontro em breve. O Lorde Conselheiro, o quarto Kazekage da Vila da Areia, Rasa, está aqui, nos arredores do acampamento, relatou um ninja. Ele mandou alguma mensagem? Perguntou Yan sem levantar o olhar. Shikaku hesitou. Não. Então deixe eu esperar. Você tem muita audácia, Rasa, voando direto para a fronteira e ficando lá parado em silêncio, esperando que eu venha correndo? Quem te deu essa ideia? Se ele não fosse se anunciar, poderia esperar. Passaram-se 5 minutos e o acampamento de Konoha não apresentava sinais de atividade. Os ninjas da torre de vigia mantinham os olhos em Rasa. Passaram-se 10 minutos, e nada. O rosto de Rasa escureceu. Ele percebeu que Yan não sairia para encontrá-lo. Diga ao conselheiro do seu Hokage que o Kazekage da Vila da Areia, Rasa, está aqui para uma visita e solicita uma reunião fora do acampamento. Disse Rasa entre dentes cerrados, reprimindo sua raiva enquanto falava com o ninja da torre de vigia. Você tem coragem, Uchiha Yan. Se eu não falar primeiro, você não vai se mostrar. Por favor, aguarde, Lorde Kazekage. Informaremos o conselheiro imediatamente, respondeu o ninja da torre de vigia, enviando um sinal. O ninja que recebeu o sinal correu de volta ao acampamento para informar Yan. O Lorde Conselheiro, Kazekage da Vila da Areia, Rasa, diz que está aqui para uma visita e pede que você o encontre do lado de fora do acampamento. Hahaha, ele finalmente se pronunciou? Yan riu gostosamente. O centro de comando irrompeu em risos, especialmente entre os Uchiha. Os outros, no entanto, pareciam perplexos. Será mesmo aceitável tratar o Kazekage da Vila da Areia dessa maneira? Ele era o líder de uma grande vila ninja. Isso não era um pouco demais? Shikaku, familiarizado com a personalidade de Yan, apenas balançou a cabeça com um sorriso irônico. Já que Rasa quer me ver, eu irei ao seu encontro. Irei sozinho, você não precisa me seguir, disse Yan. Rasa veio sozinho. Se Yan trouxesse acompanhantes, isso o colocaria implicitamente em desvantagem. Teoricamente, o Kazekage tinha uma posição superior à do conselheiro do Hokage, mas você é o Kazekage da Vila da Areia, não de Konoha. Em território de Konoha, quem se importa com quem você é?
Shizui e Itachi, que instintivamente se moveram para segui-los, pararam e permaneceram no acampamento. Mas todos estavam prontos para agir. Se as negociações entre Yan e Rasa fracassassem e uma briga começasse, eles interviriam para ajudar. Se as coisas dessem errado e houvesse desavenças, Rasa se tornaria um inimigo. E quando se trata de inimigos, quem se importa com regras de duelo um contra um? Simplesmente acabe com ele. Que coincidência! O que traz o Kazekage ao acampamento fronteiriço de Konoha? Perguntou Yan tranquilamente enquanto saía do acampamento. Ouvi dizer que várias caravanas ligadas à Vila da Areia foram detidas. De que crimes são acusadas? Perguntou Rasa, ignorando as provocações dos ninjas de Konoha no País do Vento e concentrando-se na questão das caravanas. Ah, isso disse Yan, parando a cerca de 5 metros de Rasa. Virando-se para o sol, ele apertou os olhos, ergueu a mão para protegê-los do sol e disse casualmente: suspeito que sejam espiões usando o pretexto de transportar mercadorias para coletar informações sobre Konoha. Por isso, os detivemos. Você suspeita? Rasa quase perdeu a cabeça com vontade de soltar um palavrão. Basta dizer que seu alvo é a Vila da Areia e pronto. Suspeito? Desconfie do meu pé. O semblante de Rasa endureceu. Yan, acho que houve um mal-entendido. Se você acredita que eles são espiões, você deve ter provas. Yan se virou, dando a Rasa um meio sorriso. Sem provas, mas suspeito que sejam espiões, então são espiões. Eu digo que são espiões e são espiões. Entendeu? Evidências? Isso era importante? Uma palavra dele era suficiente para rotulá-los como espiões, mais eficaz do que qualquer prova. Então, suas ações visam atingir a Vila da Areia? Rasa respirou fundo, sua expressão mudando de acordo com sua raiva. Ele esperava conversar calmamente com Yan, deixar o assunto para lá e evitar uma escalada, pois isso não seria bom para nenhum dos lados. Mas cada palavra de Yan era como um tapa na cara. Estou fazendo isso de propósito. Meu alvo é a Vila da Areia. O que você vai fazer a respeito? Exatamente. Estou aqui para te atingir. Por que mais eu viria até a fronteira sem motivo algum? Para tomar sol e admirar o deserto? Capítulo 360. Uchiha Yan, você percebe que deter arbitrariamente caravanas com fortes laços com outras vilas equivale a uma provocação? Você chegou a enviar pessoas para o País do Vento para provocar os ninjas da areia. Está tentando iniciar uma guerra entre nossas vilas? Com declarações como essas, se Rasa não se posicionasse, a Vila da Areia perderia toda a sua reputação. E daí? Yan disse destemidamente. Você se atreve a declarar guerra a Konoha, Rasa? Honestamente, eu adoraria ver o quanto a força da sua Vila da Areia se recuperou. Konoha já sofreu muitas perdas por sua causa antes. Querer uma revanche não é demais, certo? Se você está infeliz, declare guerra. Vamos lá. Estou esperando. Eu, Uchiha Yan, aqui presente, represento Konoha. Ousem declarar guerra e eu a aceitarei. Maldito louco. Era comum usar ameaças de guerra em negociações. Mas a estratégia flagrante de Yan de forçar uma declaração de guerra? É a primeira vez que Rasa vê isso. O pior de tudo, Yan não estava blefando. Ele estava falando sério. Ousem declarar guerra, e ele representaria Konoha ao aceitar, o que levaria a uma luta em grande escala. Esses anos de ressentimentos entre as aldeias? Uma oportunidade perfeita para resolvê-los através da guerra. Como Konoha permitiu que um lunático como esse ocupasse o cargo de conselheiro do Hokage? Tsunade poderia ter escolhido qualquer um, mas escolheu esse louco como seu braço direito? Rasa praguejou em silêncio. O rosto de Rasa ficou azul ferro, ignorando a provocação. Yan pareceu desapontado. Kazekage, algumas coisas eu não queria fazer porque não há necessidade. Mas sua vila parece estar ficando cada vez mais ousada. Você acha que o povo de Konoha é fraco e vai te mimar? Acha que não vamos começar uma guerra, então você fica causando problemas? Atacando as caravanas de Konoha, confiscando mercadorias, prendendo líderes. Impressionante, Vila da Areia, vocês são profissionais nisso. Vocês nos decepcionaram bastante, mas os incidentes são pequenos, então Konoha não pode usá-los como desculpa sem parecer mesquinha. Atacar caravanas é uma coisa, mas vagar pelo País do Fogo? Se não forem pegos, continuem. Se forem pegos, errei o caminho, me perdi. Ótimo. São apenas pequenos conflitos entre aldeias. Rasa rangeu os dentes. Por causa de uma bobagem tão trivial, Yan elevou a situação a esse nível. O sorriso de Yan desapareceu. Olhando para Rasa com desdém, um sapo no seu pé não morde, mas é nojento. Se a Vila da Areia tem queixas contra Konoha, podemos acabar com toda a cooperação. Fazer parceria com vocês não traz muitos benefícios mesmo, não me importo com migalhas. Por um lado, implorar para cooperar com Konoha, por outro, um aborrecimento sem fim. O povo da Vila da Areia é tóxico ou só um cachorro sarnento que precisa morder de vez em quando para se sentir melhor? Bum! Uma enorme quantidade de chakra emanou de Rasa, envolvendo-o em uma aura gasosa. Areia e pedras ao seu redor voaram, formando uma pequena cratera sob seus pés. Yan, não force a barra. Rasa não queria guerra, a Vila da Areia estava muito fraca agora. Mas os insultos repetidos de Yan à aldeia foram demais. Só você pode fazer isso, mas nós nem sequer podemos falar sobre isso? Um chakra roxo profundo emanou de Yan, avassalando Rasa. Comparação de chakras. Além da liberação magnética, o que mais há de notável em você? Ah, sim, um coração negro. A crueldade de Rasa impressionou até mesmo Yan. Transformar a esposa e o filho em ferramentas? Algo único entre os 5 Kages.
Outros podem ser implacáveis, mas não com a própria família. Caramba, o chakra desse garoto. Rasa ficou chocado. Ao ver o rosto de tristeza de Rasa, Yan balançou a cabeça, divertido. Kazekage, eu represento Konoha aqui. Meu ponto é, esses atos repugnantes são obra sua, não provocação de Konoha. Se ousar, prepare-se para perder a honra. Eu, Uchiha Yan, não temo sua calúnia ou retaliação. Na pior das hipóteses, a guerra resolve. Mas você não se atreve. Ou, Yan avaliou Rasa, nós lutamos? Você ganha, eu vou embora, e sua vila da areia pode pular para onde quiser. Você perde, volta rastejando e mantém seus ninjas longe de Konoha. Dito e feito. Uma mão gigante esquelética envolta em chamas douradas avançou em direção a Rasa. Caramba! As pupilas de Rasa se contraíram. Esse garoto jogou sujo. Bum! Uma torrente de areia dourada bloqueou Rasa. A mão dourada chocou-se contra a parede de areia com um estrondo ensurdecedor, espalhando incontáveis grãos, que rapidamente retornaram a Rasa. Uma briga começou. Os ninjas do acampamento de Konoha saíram em massa. Se Jian precisasse, eles o apoiariam imediatamente. Do outro lado, sentindo poderosas flutuações de chakra, uma delas vinda de seu Kazekage, os ninjas da areia correram para ajudar. Yan repeliu Rasa com um soco, e ossos se multiplicaram ao seu redor. Em breve, veias e uma armadura cobriram a estrutura esquelética. Um Susanoo adulto se erguia imponente sobre a fronteira. Rasa. De dentro do Susanoo, Yan disse friamente, se a sua vila da areia não conseguir impedir essas palhaçadas repugnantes, Konoha responderá na mesma moeda. E se seus ninjas entrarem no País do Fogo sem aviso prévio, eu os incomodarei cada vez que isso acontecer. Pense bem, os erros da sua vila você como Kazekage pagará por eles. Uma vez eu te atingirei uma vez. Liberação magnética. Inútil. Aquele Kekkei Genkai era apenas versátil, nada de especial. Ultrajante. O gigante dourado ergueu os punhos, golpeando Rasa. Rasa reforçou sua defesa magnética, enviando uma enorme quantidade de areia dourada para cobrir Susanoo. Bum! Yan não era Uchiha Madara. Madara, entediado, fez exibição e acabou sendo arrastado pela areia de Gaara. Yan não seria tão burro. Exibir-se é aceitável, mas não ao custo de uma bofetada na cara. Caso contrário, quanto maior a promessa, maior será a queda. Uchiha Madara e Uchiha Sasuke, dois exibicionistas que sempre acabam sendo humilhados. Estranhamente, logo depois eles começavam a se gabar novamente. Capítulo 361. O punho, flamejando com chamas douradas, atingiu o chão com força, e a areia dourada que cobria o céu desabou num estrondo ensurdecedor. Liberação magnética. Nada de especial. Não era que Yan estivesse sendo arrogante, os limites da liberação magnética estavam simplesmente ali bem diante de seus olhos. Além disso, a liberação magnética não era onipotente. Sua força residia em sua versatilidade, mas essa mesma versatilidade poderia se tornar sua falha fatal. Por exemplo, carecia muito de ataques perfurantes e só podia contar com o desgaste. Mas, em termos de desgaste, Yan temeria Rasa? Contanto que ele não se exibisse, não se distraísse e não deixasse a areia dourada jorrar do subsolo para atingir seu corpo principal. Yan ousou dizer que Rasa não tocaria nem um fio de cabelo sequer em sua cabeça. Liberação magnética. Cubo de areia dourada. Este era um ninjutsu no qual o terceiro Kazekage era excelente, e Rasa também. Afinal, o terceiro Kazekage havia sido seu mestre. Mas um método de ataque como esse, contra Yan, que já havia despertado seu Susanoo maduro, era um tanto supérfluo. O enorme cubo dourado disparou em direção a Yan. Yan nem sequer lhe dirigiu um olhar decente. As mãos enormes de Susanoo ergueram-se, bloqueando diretamente o cubo que se aproximava. Rasa, é só isso que você tem? Controlar o Susanoo para atacar o Rasa, apenas para ser bloqueado pela areia dourada, sem problema, ainda havia a outra mão. Bum! O escudo formado pela areia dourada se estilhaçou completamente, deixando Rasa, que estava escondido atrás dele com uma aparência um tanto desgrenhada. Ele próprio havia percebido a questão crucial. Esse Kekkei Genkai de grande escala e alto consumo de chakra, conhecido como liberação magnética, estava em desvantagem contra o Susanoo. Sem ataques perfurantes, era difícil romper as defesas de Susanoo. Atacar por baixo dos pés de Yan. Rasa havia considerado essa possibilidade. Mas Yan não lhe daria nenhuma chance. Um Susanoo adulto ainda estava apenas em forma de meio corpo. Um ataque vindo de baixo poderia atingir diretamente a pessoa envolvida por ele. Engolia em seco, observando o gigante dourado perseguir Rasa e golpeá-lo impiedosamente, forçando-o a recuar passo a passo, alternando entre vários ataques que ainda assim não surtiam efeito, deixando-o apenas capaz de fugir. Todos os ninjas de Konoha engoliram em seco inconscientemente, com a mente repleta de apenas duas palavras: tão forte. Até mesmo os membros do clã Uchiha sentiram uma onda de excitação e tensão devido ao poder avassalador do Susanoo. Itachi e Shizui trocaram um olhar. Shizui sorriu, embora o sorriso parecesse um pouco forçado. Itachi entendeu imediatamente e não comentou nada, poupando Shizui do constrangimento. Kazekage-sama. Ninjas de Sunagakure correram para prestar auxílio, mas a cena que presenciaram foi: o próprio Kazekage-sama deles estava sendo perseguido por todos os lados, enquanto Yan, controlando Susanoo, parecia estar jogando um jogo de bater em toupeiras. Ele nem precisou das armas do Susanoo, nem se preocupou com qualquer outro ninjutsu, apenas socos repetidos daqueles punhos enormes. Liberação magnética, mausoléu de areia dourada.
Como uma toupeira que se move rapidamente, Rasa viu que a areia dourada que se acumulava nas fendas do chão estava quase pronta. Sem mais hesitar, ele controlou inúmeros fluxos de areia dourada, que avançaram como ondas do oceano, varrendo a área em direção a Yan. Ignorando a areia dourada que preenchia o céu, Yan olhou para as rachaduras no chão que o Susanoo havia aberto e não pôde deixar de sorrir de canto. Todas as pessoas que brincam com liberação magnética têm a mente poluída. Rasa se movia rapidamente como uma toupeira, não apenas para atrair a atenção de Yan, mas também para usar os golpes do Susanoo para esconder areia dourada nas rachaduras resultantes. Em seguida, lançar um golpe fatal no momento certo. Uma pequena quantidade de areia dourada escondida, assim que atingisse uma massa crítica, convergeria repentinamente e atacaria Yan de dentro do Susanoo. Não é suficiente. Rasa estava transbordando confiança, então Yan sentiu que precisava abalar um pouco essa confiança. Bum! A areia dourada no céu foi dispersada por uma explosão, e até mesmo a areia que começava a girar em direção aos pés de Yan se espalhou pelo chão. O Susanoo, que ocupava metade do corpo, começou a crescer em seções à medida que o chakra dentro de Yan se intensificava violentamente. Observando o Susanoo criar pernas e continuar a crescer, o olhar de Rasa perdeu o brilho, a ponto de ele nem se dar ao trabalho de controlar a areia dourada espalhada. Você poderia jogar assim? O Susanoo, que era metade do corpo, ganhou pés. Camadas de armadura ainda mais densa cobriram sua forma e duas asas flamejantes com chamas douradas brotaram de suas costas. Além disso, uma longa espada envolta em chamas douradas estava pendurada atrás de Susanoo. Cada pessoa que despertou o Mangekyou Sharingan possuía um Susanoo de cor diferente. Suas formas iniciais também variavam, mas as formas completas de Susanoo eram geralmente semelhantes. A maior diferença residia nas armas que cada Susanoo empunhava, todas eram únicas. A arma empunhada pelo Susanoo de Yan era uma lâmina reta sem bainha, semelhante a um shokuto. Em comparação com uma katana, a lâmina reta parecia ainda mais pesada. Agora em completo estado de Susanoo, a posição de Yan havia ascendido ao topo do gigante. O titã com mais de 100 metros de altura estava de pé sobre a terra, seu corpo inteiro em chamas douradas, olhando com desdém para Rasa no chão, que não passava de um minúsculo inseto. Será que esse ainda era um poder que um ser humano poderia possuir? Com o surgimento do Susanoo completo, esqueçam Rasa e os ninjas de Sunagakure, até mesmo os membros do clã Uchiha ficaram sem palavras. Shizui, você consegue fazer isso? Itachi engoliu em seco e perguntou em voz baixa. Shizui não conseguiu conter um sorriso irônico. Não, o consumo de chakra e energia ocular é muito severo. Metade do corpo já é o meu limite, a menos que... Shizui balançou a cabeça rapidamente. Não havia exceções. Ele não queria ficar cego de verdade. Seria ridículo cegar-se apenas para testar seu controle sobre o Susanoo. Rasa, já que você gosta desse jogo de gato e rato, vamos continuar. Posso brincar com você o dia todo. Mas lembre-se das minhas palavras. Se alguém de Sunagakure agir como um idiota de novo e se infiltrar na Terra do Fogo para causar problemas todas as vezes, eu vou te derrotar. Enquanto ele falava, Susanoo levantou o pé e avançou em direção a Rasa. Usar uma arma para atacar? Esquece. Rasa não tinha o que era preciso para isso. Esmagá-lo como um rato foi mais do que suficiente. Que besteira de liberação magnética. Diante de um poder absoluto, nem sequer conseguiu subir na mesa. Droga! Recuar agora. Ao ver o pé se assemelhando a uma pequena montanha desabando, Rasa gritou para os ninjas de sua aldeia antes de pisar na areia dourada para escapar rapidamente. Estrondo. A terra soltou rugidos contínuos, deixando para trás uma pegada profunda. Capítulo 362. Diante de um poder tão aterrador, a liberação magnética simplesmente não tinha chance de ser usado. Pelo menos Rasa já havia perdido toda a vontade de lutar, ele não queria mais continuar batalhando contra Yan, porque ele acabaria sendo apenas aquele que levava os golpes passivamente. A parte mais irritante era que Yan não estava usando nenhum ninjutsu, apenas mantendo Susanoo ativo para brincar com ele, como se estivesse jogando acerte a toupeira, ou pisoteando ratos. Ele possuía um poder muito superior ao seu, suficiente para esmagá-lo a qualquer momento, mas ele não acabaria com você de uma vez por todas. Em vez disso, ele o atormentaria lentamente. Caramba! O impacto do Susanoo completo foi enorme. Mesmo com o aviso de Rasa, vários ninjas de Sunagakure permaneceram estupefatos, paralisados no lugar. Para evitar que os ninjas de sua vila fossem pisoteados até a morte, Rasa só pôde continuar manipulando a liberação magnética para carregá-los um a um, voando desesperadamente em direção à Terra do Vento. Yan pensou que Rasa fugiria direto de volta para sua vila sem olhar para trás, mas esse cara ainda tinha coragem. Depois de mandar os ninjas da vila embora, ele voou de volta. Rasa havia retornado, mas naquele momento, ele não tinha mais intenção de lutar. Achando aquilo entediante, Yan também dissipou seu Susanoo. Para ser justo, essa coisa realmente consumia muita energia visual. Felizmente, ele não tinha mais medo do consumo causado pelo doujutsu. Caso contrário, Yan jamais ousaria ativar o Susanoo completo sem mais nem menos. Agora podemos conversar direito? O humor de Rasa estava péssimo, mas ele não podia fugir. Ele era o Kazekage da vila, o timoneiro de Sunagakure.
Se ele fugisse, sua reputação estaria arruinada. Mesmo que isso significasse suportar a humilhação e uma surra de Yan, ele tinha que voltar e resolver as coisas da maneira correta. Por sorte, Yan não ficou insistindo no assunto. Com o desaparecimento do Susano, que se assemelhava a uma montanha, Rasa soltou um suspiro de alívio. Yan levantou 2 dedos e os balançou na direção de Rasa. Não tenho outras exigências para Sunagakure, apenas 2 pontos. As caravanas de mercadores de Konoha e os ninjas que realizam missões na Terra do Fogo, contanto que sigam as regras com notificações e solicitações adequadas. Sunagakure não deve mais encontrar desculpas para bloqueá-los ou deter pessoas e mercadorias. Tudo bem. Rasa cerrou os dentes e assentiu. Vou fazer um anúncio público, avisando os ninjas da vila que eles não devem fazer essas coisas novamente para evitar qualquer mal-entendido. Segundo, diga aos ninjas da sua vila para agirem com decoro. Não fiquem vagando sem fazer nada, entediados e inquietos, e acabem se aventurando na Terra do Fogo. E se forem pegos, não venham com desculpas esfarrapadas. Sério, esse tipo de comportamento é repugnante. Se os ninjas de Sunagakure não conseguirem se livrar desse hábito, terei que intervir pessoalmente e ajudá-los. Incidentes semelhantes não voltarão a acontecer. O rosto de Rasa se contorceu em uma expressão de pura feiura. Quem não se sentiria péssimo se os ninjas de sua aldeia causassem problemas, arrastassem a população para eles e a deixassem sem nenhuma reputação? Sunagakure era assim há décadas, desde a sua fundação. Esse tipo de comportamento era comum. Todos já haviam se acostumado. No passado, ninguém dava muita importância a isso se fossem pegos, simplesmente os expulsavam e pronto. Nenhum Hokage, nenhum oficial de alta patente jamais lidou com isso com tanta rigidez quanto Yan, transformando a situação em um evento de tamanha magnitude. Rasa, lembre-se da sua promessa. Caso contrário, da próxima vez o Susano não estará apenas brincando de bater em toupeiras na fronteira. Eu irei pessoalmente a Sunagakure e mostrarei a todos os seus aldeões todo o poder do clã Uchiha. Este é o último lembrete, e também um aviso. A essa altura, não será tão simples quanto algumas pisadas. Você não vai querer ver o verdadeiro poder do Susano. E o que o Uchiha Obito conseguiu fazer, eu também consigo. Se Konoha pode ter a noite de fúria da Kyuubi, sua Sunagakure pode ter um incidente de fúria da Uma Cauda. Vá embora sem pressa, não preciso me despedir. Já disse o que precisava ser dito, agora pode vazar. Leve minhas palavras a sério, a menos que Sunagakure não queira mais viver bem. Rasa não respondeu e decididamente pisou em sua areia dourada para partir. Assim que Rasa saiu, os ninjas no acampamento explodiram em vivas de alegria. Quanto tempo havia passado? Há quanto tempo os ninjas de Konoha não comemoravam com tanta liberdade e sem restrições? O espetáculo de Yan, com toda aquela brincadeira de acertar a toupeira, deixou os ninjas de Konoha com o sangue fervendo e os corações acelerados de tanta empolgação. Assim que tudo terminou e Rasa se retirou envergonhado, os ninjas de Konoha não conseguiram mais conter seus gritos de alegria. Principalmente os Uchiha, suas vozes eram as mais altas. Porque Yan havia mostrado a eles o poder supremo do clã Uchiha. Teoricamente falando, o Rinnegan era o poder supremo do clã Uchiha. Mas o Rinnegan não era algo que qualquer um pudesse despertar. O Mangekyou Sharingan Eterno e o Susanoo completo já representavam o ápice do poder do Sharingan. O Rinnegan parecia mais um tipo de doujutsu e um olho completamente diferente, transcendendo o Sharingan, mas independente dele. Yan sorriu, levantou a mão e gritou. Todos comemorem à vontade. Mandei preparar comida e bebida. Se não houver o suficiente, vão caçar nos arredores. Permito que o acampamento festeje por 3 dias como uma celebração. A vida nos acampamentos fronteiriços era sempre dura. Quando tinham a opção, poucos queriam guarnecer as fronteiras e viver uma existência tão miserável. Yan decidiu deixar os ninjas do acampamento experimentarem um pouco da boa vida, para realmente se soltarem e fazerem barulho. Comemorar durante 3 dias já era um enorme luxo. Foi algo sem precedentes na história de Konoha. Os acampamentos na fronteira estavam sempre à beira da guerra, prontos para repelir os inimigos a qualquer momento. O verdadeiro relaxamento era impossível. Mas agora, Yan poderia deixá-los relaxar completamente e aproveitar a vida por alguns dias. Obviamente, isso se limitava a esse acampamento específico, não a todos. Um acampamento se divertindo por alguns dias não era grande coisa, mas se todos os acampamentos fizessem isso, Tsunade explodiria completamente. Senhor, o Senhor realmente me colocou numa situação difícil. Observando os ninjas do acampamento se dispersarem em frenesi, todos correndo em direção à floresta. Shikaku parecia completamente impotente. Se algo acontecesse durante esse tempo, ele, o responsável por administrar o acampamento, seria o culpado. Não estou preocupado, então do que você tem medo? Relaxe quando precisar. Muito bem, chega disso, mande a mensagem de volta para a aldeia. Yan levantou a mão para tapar o ouvido e impedir que Shikaku o importunasse. Guarde essas preocupações para quando você se apresentar a Tsunade. Eu não gosto disso. Já que eu disse que vamos comemorar por alguns dias, é sério. Mas... Shikaku hesitou. Yan se virou para olhá-lo com um olhar um tanto perdido, e Shikaku instintivamente fechou a boca. A partir de agora, para cada palavra que ele disser, pendurem-no por 1 hora. Shizui, Itachi, vocês 2 ficarão responsáveis pela supervisão, por pegá-lo e pelo tempo. Sim. Shizui e Itachi olharam para Shikaku ansiosamente. Vamos lá, diga alguma coisa, continue falando para que possamos entreter a todos. Uma palavra, 1 hora, vai ser divertido.
Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 363. Seus corações são todos negros? Especialmente vocês dois, Uchiha Shizui, Uchiha Itachi. Que diabos é isso com esse olhar ansioso nos seus olhos? Você realmente quer me enforcar assim, só para entreter a todos? Vocês dois são homens de coração negro. Para evitar ser linchado, Shikaku escolheu o silêncio de forma decisiva. Mesmo durante as comemorações, ele manteve a boca firmemente fechada. Shizui e Itachi ficaram olhando para ele o tempo todo. Presidente de turma, por que você não está dizendo nada? Hahaha, você está com medo de ser linchado pelo orientador? Após a notícia de Yan se espalhar, os ninjas do acampamento não puderam deixar de provocar e zombar de Shikaku. Eles esperavam que ele perdesse a paciência e dissesse algumas palavras, para que pudessem ver se era realmente tão divertido assistir ao líder do esquadrão Jounin da aldeia ser içado. Bando de bastardos. Shikaku estava tomado pela raiva, mas enquanto mastigava a carne grelhada, pegou uma caneta e rabiscou a palavra bastardos em um pedaço de papel. Hahaha. Todos caíram na gargalhada, divertidos com as travessuras de Shikaku. O fato de não poder falar não significava que ele não pudesse escrever. Ainda posso te xingar no papel. Yan, sentado no lugar de honra, não conseguiu conter uma risadinha. Shikaku. Senhor. Ao ouvir Yan chamá-lo pelo nome, Shikaku respondeu instintivamente. Mas assim que as palavras senhor saíram de sua boca, seu rosto escureceu. Ah, merda. Ele caiu nessa. Hahaha. Todo mundo caiu na gargalhada, até mesmo os Uchihas que estavam se contorcendo de tanto rir. Felizmente ninguém levou a sério o Shizui e Itachi não enforcariam Shikaku de verdade. Brincar era uma coisa, mas tornar isso realidade seria cruzar a linha. O acampamento de Konoha estava repleto de alegria. Mas o clima no acampamento de Sunagakure era muito mais sombrio, com todos os ninjas de cabeça baixa e humor completamente deprimido. Dessa vez, Sunagakure passou por uma grande humilhação. Hasa já havia deixado o acampamento, mas antes de partir, repreendeu-o severamente e emitiu um aviso rigoroso. Quem provocasse problemas novamente seria um pecador contra a aldeia. Ninguém conseguiria suportar esse tipo de infâmia. Nesta rodada, Hasa perdeu toda a sua credibilidade, mas como sua força não era suficiente, não havia nada que ele pudesse fazer. Ele tinha feito o melhor que podia, pelo menos não lhe faltou coragem para negociar e fugir com o rabo entre as pernas. No momento crítico, ele ainda conseguiu conduzir os ninjas da vila para um local seguro, só retornando depois de se certificar de que estavam em segurança para continuar lidando com a situação. Pode-se dizer que Hasa se esforçou ao máximo, levando-se ao seu limite absoluto. Mesmo que isso significasse perder a honra, como Kazekage, ele cumpriu seu dever para com Sunagakure, e para com todos na Terra do Vento. O único que poderia ficar verdadeiramente furioso ao ouvir isso era o Daimyo, que teimosamente acreditaria que era a fraqueza de Sunagakure que permitia que Hasa fosse implacavelmente intimidado por Yan. Kazekage-sama. Ao retornar à aldeia, Tio prontamente deixou de lado os documentos que estava manuseando. O resto era para Hasa resolver sozinho. Agora ela finalmente podia descansar e ir pescar com seu irmãozinho. Com o retorno de Hasa da linha de frente, a questão da fronteira estava resolvida. Embora não aprovasse totalmente algumas das ações de Hasa, Tio ainda reconhecia suas capacidades. Caso contrário, naquela época, ela não teria apoiado a nomeação dele como Kazekage em vez de deixar Karura, que tinha um potencial considerável, para trás. Karura tinha um grande potencial e possuía um poderoso Kekkei Genkai, mas a liberação magnética praticamente se tornará o padrão para o Kazekage de Sunagakure. Essa foi a razão fundamental pela qual Tio apoiou Hasa em vez de Karura. Não era que Karura fosse deficiente, era apenas que ela não possuía a liberação magnética. Tio. Sentado em sua cadeira, Hasa ficou em silêncio por um momento. Quando Tio se virou para sair, ele falou lentamente. Tio, já à porta, não pôde deixar de parar. Virou-se para olhar para Hasa, cuja expressão oscilava entre sombras, as sobrancelhas brancas como a neve franzindo-se em direção à raiz do nariz. Desta vez, não correu bem? Suspiro. Hasa soltou um suspiro e se deixou cair suavemente contra o encosto da cadeira. O problema está resolvido, mas desta vez, a vila e eu perdemos toda a nossa honra. Receio que por um bom tempo não conseguiremos mais provocar Konoha nem lutar por nada, aliás, teremos que nos acovardar sob a sombra deles. Isso pareceu bastante sério. Tio inclinou a cabeça, ponderando lentamente. O que exatamente teria acontecido na fronteira para deixar Hasa tão desanimado? Essa não era a postura que um Kazekage deveria ter. Uchiha Yan veio pessoalmente ao acampamento na fronteira. A apreensão das mercadorias da caravana de mercadores foi ordenada por ele, assim como as infiltrações no País do Vento, todas as provocações contra nós. Não fazia sentido esconder o que não podia ser ocultado. Mesmo que Konoha não divulgasse a informação ativamente, os ninjas que sabiam acabariam falando. Especialmente aqueles do lado de Konoha. Algo tão satisfatório assim, se não houvesse uma ordem judicial de silêncio, com certeza vazaria. Então Hasa optou por não esconder nada, relatando toda a sequência de eventos do começo ao fim. Parece que não são boas notícias. Tio murmurou para si mesma, erguendo a cabeça para espiar Konoha pela janela. Logo em seguida, desviou o olhar e soltou sua risada característica. Kazekage, não leve isso a mal. Você já fez tudo o que podia. A culpa neste incidente não é sua. Você tem razão, Konoha está ficando cada vez mais forte. Apenas um Uchiha Yan já é suficiente para nos obrigar a levá-los a sério.
Não é uma boa notícia para a vila, mas também é uma boa notícia. Afinal, Konoha não nos atacará sem provocação. Não acha? Quanto mais forte Yan se tornasse, mais difícil seria a vida para Tsunagakuri, ou pelo menos era o que parecia em teoria. Mas na realidade, enquanto Tsunagakuri não provocasse problemas, Konoha não se incomodaria com eles, muito menos os atacaria ativamente. Konoha não tinha tempo livre para se preocupar com essas coisas e, além disso, Tsunagakuri não tinha nada de realmente valioso para atraí-los. Então, por que se preocupar tanto? Quem deveria estar preocupado eram as outras vilas, especialmente Iva e Kumo. Essas duas eram as verdadeiras arqui-inimigas de Konoha. Já que Uchiha Yan demonstrou seu imenso poder, isso significa que ele e Konoha agora serão tratados com seriedade e protegidos por Iwagakuri e Komogakuri. Isso joga a nosso favor. A força avassaladora de Konoha na verdade beneficiou Tsunagakuri. Isso pode soar irritante, mas era a verdade. Uma Konoha em constante ascensão não ficaria rondando Tsunagakuri. Em vez disso, seus olhos estariam em Iwagakuri e Komogakuri. Da mesma forma, Iwagakuri e Komogakuri considerariam Konoha seu maior inimigo. Tudo que Tsunagakuri precisava fazer era se desenvolver de forma constante e pacífica, contanto que não causassem problemas. É tão lógico, mas ainda assim não me parece certo. Eu que saí perdendo. Hasa sentiu-se indignado, mas, infelizmente, os limites da liberação magnética estavam ali mesmo. Ele poderia se tornar um dos mais poderosos guerreiros de nível Kage no mundo ninja, mas ir além, isso era praticamente impossível. Capítulo 364. Este era o limite da liberação magnética, e também o limite do próprio talento de Hasa. Embora tenhamos perdido um pouco da nossa reputação, esta velha senhora acha que tudo valeu a pena. Por enquanto, deixem os ninjas da vila se acalmarem e viverem em paz. Chiyo deu uma risadinha. Quem deveria estar preocupado são Iwagakuri e Komogakuri. A vila não precisa se esforçar para agradar Konoha. Estabilizar a situação e manter um relacionamento nem muito próximo, nem muito distante é o suficiente. Que pena a vila não tinha um gênio assim, ou Tsunagakuri não se sentiria tão sufocada. Era preciso dizer, essa era a tristeza de uma aldeia. O anúncio foi feito rapidamente a partir do gabinete do Kazekage. Nele afirmava-se que devido a algumas questões conflitantes na fronteira, o Kazekage Hasa havia negociado com o Uchiha Yan, de Konoha. O resultado final das negociações foi que ambos os lados exerceriam contenção, independentemente de Konoha ou Tsunagakuri. Nenhum dos lados poderia assediar arbitrariamente o outro com pretextos, deter mercadorias de caravanas de mercadores e assim por diante. Além disso, não podiam invadir o território um do outro sem declaração e aprovação adequadas. Mesmo que a reputação tivesse sido prejudicada, o anúncio ainda precisava manter a dignidade sempre que possível. Ao menos assim ficou melhor, fazendo os moradores da vila pensarem que era apenas uma negociação normal. Quanto ao que os aldeões pensariam quando a notícia se espalhasse e a verdade viesse à tona, Hasa não precisava mais se preocupar com isso. Konoha, o terceiro Hokage, recebeu um convite do gabinete do Hokage. Então ele vestiu suas vestes e foi ao escritório do Hokage para se encontrar com Tsunade. Velho, não diga nada ainda. Primeiro, dê uma olhada neste pergaminho de inteligência. Antes mesmo que o terceiro Hokage pudesse abrir a boca, Tsunade pegou o pergaminho de inteligência que Shikaku havia enviado do acampamento e o arremessou em direção a ele. Eu ainda nem falei. O terceiro Hokage instintivamente pegou o pergaminho e o desenrolou para ler. Isso é impossível. Poucos segundos depois, a expressão do terceiro Hokage mudou drasticamente quando ele gritou em choque, e o pergaminho escorregou de sua mão e caiu no chão. Ele ficou estupefato por alguns segundos antes de pegar o pergaminho apressadamente de volta, continuando a ler, apenas para ter certeza de que seus olhos não estavam lhe pregando peças. Ele leu repetidas vezes, mas o terceiro Hokage ainda não conseguia acreditar em tudo o que estava vendo. Tsunade não o apressou, encostando-se na mesa e esperando em silêncio. Shizune, parada ao lado, sentiu uma estranha compaixão pelo terceiro Hokage. Exatamente como o Hokage havia dito, era realmente assim. Depois de ver esse pergaminho de informações, as emoções do terceiro ficariam bastante agitadas. Tsunade, seu faro para o talento é melhor que o meu. Após um longo tempo, o terceiro Hokage finalmente se acalmou, balançando a cabeça com um sorriso irônico. Antigamente Yan fora apenas mais um Uchiha aos seus olhos, alguém que precisava de vigilância constante. Porque Yan era um fator instável. Ele gostava de ficar perto dos portões da Academia Ninja para comer, então acabou sendo sinalizado. Nenhum Uchiha, com exceção de Sasuke, conseguia chegar perto de Naruto. Foi a partir desse ponto que Yan gradualmente entrou em seu campo de visão. Do contrário, com tantos membros do clã Uchiha, o terceiro Hokage não teria como conhecer todos eles. Quem poderia imaginar que aquele garoto que ele antes considerava um tanto ingênuo, um tanto esperto em pequenas coisas e ousadamente imprudente, teria um talento tão assustador? Em apenas alguns anos, ele havia chegado a esse nível. Agora Konoha havia produzido uma segunda existência como Uchiha Madara, mas não havia outra potência como a Shirama Senju para mantê-lo sob controle. Espere aí, porque seu primeiro instinto foi manter sob controle. O terceiro Hokage ficou atônito com seus próprios pensamentos. Ai! Sem saber o que se passava na mente da terceira Hokage, Tsunade arqueou uma sobrancelha com ar de superioridade, braços cruzados como quem diz.
Claro, você precisa mesmo perguntar quem o viu? Meu faro para pessoas não poderia estar errado. Infelizmente, Tsunade estava desperdiçando completamente sua expressão presunçosa, porque o terceiro Hokage não estava prestando atenção a alguma postura de seu discípulo. Em vez disso, estava perturbado por suas próprias ideias. Ao ver o terceiro Hokage franzir a testa em silêncio, Tsunade presumiu que ele concordava com seu raciocínio, então continuou. Depois desse incidente, acredito que Sunagakure se retrairá por um bom tempo e não ousará nos provocar novamente. Yan tinha razão, algumas coisas não nos machucam muito, mas são repugnantes o suficiente. Qual era o ditado mesmo? Hokage-sama, é como um sapo no seu pé, não morde, mas é muito nojento. Shizune, que estava por perto, lembrou Tsunade gentilmente. Tsunade teve uma súbita revelação e bateu com a mão na mesa, isso mesmo, é essa. Por que tenho a sensação de que você está falando de mim? Jiraiya, que estava descansando no parapeito da janela, ouviu a conversa por acaso. Seu rosto, ávido por fofocas, imediatamente se fechou. Jiraiya tinha planejado originalmente ir encontrar Naruto, imaginando que levaria o garoto para um grande jantar assim que o treino terminasse. Mas a meio caminho, ele avistou o terceiro Hokage indo em direção ao prédio do Hokage, então a curiosidade falou mais alto e ele o seguiu. Sem querer usar a porta principal, ele pulou para o parapeito da janela, apenas para ouvir as palavras de Tsunade e Shizune assim que chegou. Instintivamente, ele presumiu que aquela maldita mulher estava falando dele. Um sapo no seu pé não mordendo, mas nojento? Será que sou tão horrível assim? Isso não tem nada a ver com você. Shizune balançou a cabeça rapidamente, indicando que não era essa a sua intenção. Tsunade não se deu ao trabalho de explicar. Você já está aqui, então dê uma olhada no pergaminho na mão do velho. E pare de agir como um sapo o tempo todo. Às vezes você é meio nojento. Dane-se. Você é que é nojento. Jiraiya lançou um olhar de ressentimento para Tsunade antes de entrar contrariado no escritório da Hokage. Arrancou o pergaminho da mão da terceira Hokage e começou a ler. Bom trabalho. Logo em seguida, Jiraiya deu um tapa na coxa radiante, exclamando. A força daquele garoto ia estar ficando cada vez maior. Um segundo Uchiha Madara, hein? Ainda bem que a personalidade dele não é como a do Madara. Ao dizer isso, Jiraiya riu consigo mesmo. Infelizmente, a piada não teve graça. Os três no escritório do Hokage olharam para ele como se fosse um idiota. Ai! Percebendo que tinha dito uma besteira, Jiraiya tossiu sem jeito, largou o pergaminho e deu risada, tentando disfarçar. No futuro próximo, a vila não precisará se preocupar com nenhuma artimanha mesquinha de Sunagakure. Mas com Yan demonstrando sua força dessa maneira, temo que Vagakure e Komogakure nos considerem um alvo prioritário. Contanto que nossa força seja suficiente, por que nos preocupar com nossos inimigos nos vigiando? Tsunade não dava mínima para isso. Mesmo que Yan não tivesse demonstrado seu poder e Vagakure e Komogakure ainda estavam obcecados com Konoha. Porque nos últimos anos, o poder de Konoha se desenvolveu um pouco rápido demais. Com o retorno de Jiraiya e Orochimaru, além da série de manobras de Yan, e Vagakure e Komogakure já os levavam a sério. Capítulo 365. A viagem de Yan à fronteira desta vez, revelando ativamente seu poder, além de causar problemas para Iwagakure e reduzir conflitos para a vila, provavelmente também tem a intenção de deter a organização Akatsuki. Deter a Akatsuki? A Akatsuki já não está inativa? O terceiro Hokage ficou momentaneamente atônito. Tsunade balançou a cabeça em sinal de exasperação. O velho já estava bem idoso e seu pensamento era muito conservador. Ele não conseguia perceber um significado tão óbvio e profundo? Não é de admirar que a situação de Konoha tenha sido tão grave nos últimos anos. Antes, Tsunade simplesmente achava que o terceiro Hokage tinha feito o seu melhor, verdadeiramente o máximo, mesmo que tivesse tomado algumas decisões confusas. Eram o tipo de erros que qualquer um poderia cometer, e ela conseguia entendê-los e aceitá-los. Mas agora parecia que ela havia se enganado muito, completamente errado até. Quanto tempo havia se passado? E ele já havia esquecido a ameaça da Akatsuki? Não é de admirar que Konoha sempre mantivesse um olhar atento sobre as outras aldeias, baixando a guarda contra esses inimigos latentes apenas após um período de estabilidade. Se o próprio terceiro Hokage era assim, quão proativas você poderia esperar que fossem as pessoas sob seu comando? Não. Jiraiya balançou a cabeça, sua expressão ficando séria enquanto corrigia o terceiro Hokage. Velho, na minha opinião, a Akatsuki representa uma ameaça maior do que qualquer outra vila. Enquanto essa organização não for exterminada, o mundo ninja continuará enfrentando riscos enormes. Acho que a intenção de Yan é clara. Já que não conseguimos rastrear a Akatsuki, vamos demonstrar nossa força para que eles vejam. Vamos mostrar a eles que Konoha não é para brincadeira. Se eles quiserem se meter com Konoha, se quiserem capturar as bestas com cauda de Konoha, terão que pagar um preço alto. Suspeito que isso sirva a um duplo propósito, forçar a Akatsuki a mudar seu foco para outras vilas. Não é a tática mais honrosa, mas é para proteger Konoha para salvaguardar a vila. Ao enfrentar um inimigo insano e poderoso como a Akatsuki, a melhor abordagem era forçá-los a redirecionar sua atenção para outro lugar. Enquanto a Akatsuki mantiver sua atenção voltada para outros, você estará mais seguro. Assim como Yan havia traído Kirigakure certa vez, revelar sua força era outra maneira de criar uma distração, obrigando a Akatsuki a mudar de alvo. Afinal, quem gostaria de se meter com um ouriço coberto de espinhos?
Melhor ir atrás de inimigos com pelos macios ou peles resistentes. Mesmo que tivessem a casca um pouco dura, era melhor do que ficar todo picado com um único toque. Será que foi mesmo assim? O terceiro Hokage parecia profundamente cético. Jiraiya continuou a tentar refrescar sua memória. Não se esqueçam, Yan vazou os segredos de Kirigakuri, e depois disso, Kirigakuri sofreu um ataque da Akatsuki. Considerando a personalidade sombria de Obito, mesmo que esses detalhes não tivessem vindo à tona, Konoha ainda teria sido o principal alvo. Mas com Kirigakuri levando a pior na linha de frente, a situação foi diferente. O método pode ser um pouco desonesto, mas sejamos realistas, Konoha e Kirigakuri não eram família. O terceiro Hokage sentiu seu rosto corar de vergonha. Felizmente, no escritório do Hokage, além de Shizune, Tsunade e Jiraiya eram seus discípulos. Mesmo que tenha sido constrangedor na frente de seu próprio povo, tudo bem. Ao menos a notícia não se espalharia. Teoricamente falando, Shizune também era discípula de Tsunade, ainda assim, uma das suas. Com isso em mente, o terceiro Hokage soltou um suspiro silencioso de alívio. Ainda bem que Tsunade não estava a par dos seus pensamentos, senão teria lhe dado uma bronca daquelas. Que época é essa? Ainda se agarrando a essa bobagem de nosso próprio povo. Você já não usou essa carta por décadas o suficiente? Em todo caso, toda essa situação só nos traz benefícios, nenhum ponto negativo. Jiraiya continuou apresentando sua análise e, ao final, não se esqueceu de lembrar ao terceiro Hokage que seu raciocínio era bastante semelhante ao de Tsunade. Velho, você está ficando velho, não faça mais nada que possa magoar as pessoas. Aquele garoto, Yan, não é como eu ou Tsunade em temperamento. Se você o provocar de novo, ele vai revidar. Você sabe como é fácil para alguém na posição dele se vingar. A testa do terceiro Hokage pulsava com linhas escuras, uma mistura de irritação e constrangimento se manifestando. Será que sou mesmo o tipo de pessoa que não sabe a hora de desistir? Você é. Tsunade e Jiraiya assentiram em perfeita sincronia. Depois de tantos anos juntos, os dois conheciam o terceiro Hokage como a palma da mão, por isso o estavam alertando dessa forma. Tenha muito cuidado agora, não arrume confusão nem faça besteira, ou isso colocará todos em uma situação difícil. Você, o terceiro Hokage quase cuspiu um bocado de sangue velho. Você está me caluniando. Vou processá-lo por difamação. Você sabia disso? Isso é difamação. A notícia não foi abafada, nem no acampamento na fronteira, nem na aldeia, o que significava que se espalharia como fogo em palha seca. Em pouco tempo, chegaria aos ouvidos das principais aldeias ninja e se alastraria a partir dali. Ele já chegou a esse nível? Onoki encarava o pergaminho de inteligência em sua mão, com as sobrancelhas franzidas. Em Yan, ele via a sombra de Uchiha Madara. Quanto mais forte Yan se mostrava, piores eram as notícias para Iwagakure. Parecia que eles precisariam recalibrar sua avaliação do nível de poder de Konoha. Nunca subestime o poder de uma única figura poderosa em alterar uma vila ninja inteira. Uma figura verdadeiramente formidável poderia mudar o rumo de uma guerra, e isso era fatal. Se a inteligência falhasse e os níveis de ameaça inimiga fossem mal calculados, qualquer conflito armado poderia trazer catástrofe para a vila. Um guerreiro comum era uma coisa, no máximo, acumularia mortes no campo de batalha, nada muito assustador. Mas pelo Susanoo que Yan havia liberado, era claro, a presença de um guerreiro como ele em campo seria um desastre de proporções gigantescas. Ainda bem que eles não romperam completamente as relações com Konoha por questões passadas. Mesmo que as coisas tivessem ficado feias, ambos os lados mantiveram certa contenção. Embora tivesse perdido a honra, ainda era melhor do que o destino de Tsunagakure. Hasa passou por maus bocados, foi derrubada do nada, perseguida e pisoteada como um rato. Pensar na situação difícil de Hasa tranquilizou um pouco a mente de Onoki. Quando se perde a honra, sempre se pode comparar com um colega. Se alguém estiver em situação pior, o coração encontra equilíbrio. Aumentar o nível de ameaça de Uchiha Yan em 2 níveis. Mas, isso colocaria o nível de ameaça de Uchiha Yan acima até mesmo do seu, Tsuchikage-sama. Sua secretária ficou um pouco perplexa. Essa avaliação não foi um pouco exagerada? Não, se ele consegue exercer um poder assim, então Uchiha Yan será mais assustador do que eu, muito mais do que o Raikage também. Sim. A secretária do Tsuchikage saiu apressada para atualizar a avaliação de ameaças de Yan. Em Komogakure, o Raikage fazia praticamente a mesma coisa. Isto é coerção. Ao demonstrar força com uma postura tão intransigente, além de pressionar Tsunagakure, a iniciativa carregava a intenção de intimidar as outras aldeias. Principalmente Iwagakure e Komogakure, afinal, aquelas duas sempre cobiçaram Konoha. É claro que também havia a Akatsuki à espreita nas sombras. Eles também foram alvos de intimidação. Caso contrário, para um problema tão pequeno, não haveria necessidade de chegar ao ponto de intervir pessoalmente e tentar resolvê-lo de forma precipitada. Capítulo 366. As ações de Yan foram equivalentes a jogar a cara de Tsunagakure e Hasa no chão e pisoteá-la impiedosamente. Se fosse realmente apenas um conflito menor, ele poderia simplesmente ter se sentado com Hasa para negociar. Todos se importam com a reputação, e mesmo que fosse apenas para preservar sua própria dignidade, Hasa teria controlado os ninjas de Tsunagakure. Mas Yan não quis negociar, foi direto para o tapa na cara, e um tapa brutal. Ao pisotear Tsunagakure e Hasa, ele também estava enviando um aviso a outros rivais e inimigos em potencial, quer estivessem à vista de todos ou escondidos nas sombras. Sim, Raikage-sama.
Mabui, agora promovido a secretário do Raikage, segurava uma pilha de documentos. O Shirayan não optou por negociações, mas sim por provocar e atacar diretamente. Seu principal objetivo era a dissuasão. Somando isso às suas ações anteriores contra Iwagakure, acho que há mais por trás disso do que aparenta. Ou melhor, desde o início, quando vazou informações de Kirigakure, ele já tinha um plano. Os jovens de hoje em dia são algo fora do comum. Um gênio como ele, é uma pena que não tenha nascido em Komogakure. Yan Uchiha. Konoha tem muita sorte. Considerando a idade do Raikage, chamar Yan de jovem não era de todo inadequado. Mabui não sabia como reagir, pois sua mente vagou de volta ao incidente de anos atrás, quando levou um chute na bunda. Recalculem as avaliações de ameaça para Uchiha Yan e Konoha. Façam um anúncio, digam a todos abaixo para evitarem provocar Konoha ou Uchiha Yan por enquanto. Aquele garoto é um barril de pólvora, acenda uma faísca e ele explodirá. Sim, Raikage-sama. Em comparação com Iwagakure, Komogakure adotou uma postura mais de espectadora em relação a esse evento. Afinal, nos últimos anos Konoha e Komogakure colaboraram em diversas questões sem grandes conflitos. Assim, o relacionamento deles havia melhorado um pouco, pelo menos melhor do que o de Iwagakure. Yan e o Raikage poderiam se encontrar sem trocar farpas ou provocar confrontos. Mas Yan não havia esquecido o que Komogakure tinha feito. Ele simplesmente não tinha encontrado a oportunidade certa para agir. Quando a oportunidade surgisse, ele não se importaria de dar uma surra no Raikage algumas vezes. Quando você é fraco e sofre bullying, não há muito o que dizer. Quem pode te culpar por ser fraco? Você simplesmente aguenta. O Raikage tem um temperamento difícil? Bem, eu, o Shirayan, também não sou nenhum fraco. Na Terra das Águas, em uma base subterrânea em uma ilha desabitada a alguma distância de Kirigakure, Akatsuki havia realocado seu quartel-general depois que Yagura passou para o seu controle. Algumas coisas interessantes têm acontecido no mundo ninja ultimamente, não é mesmo? Zetsu Negro retirou um pergaminho de inteligência, detalhando as informações que havia coletado recentemente. Ao abri-lo, descobriríamos que a maior parte do conteúdo dizia respeito a Sunagakure, pois a Akatsuki estava se preparando para atacar. Eles não podiam ficar de braços cruzados enquanto as 5 grandes vilas ninja continuavam a se fortalecer. Precisavam usar os meios da guerra para enfraquecer suas forças. Dessa forma, a Akatsuki poderia atacar, apoderar-se das bestas com cauda e completar o plano do Tsukuyumi infinito. Pen olhou para o pergaminho sem dizer nada. Conan franziu levemente a testa, enquanto os outros permaneceram em silêncio. Apenas Obito, após ler o pergaminho, ponderou. Há algo de estranho nesse Uchiha Yan. O Mangekyou Sharingan dificilmente consegue manter um Susanoo completo. É isso que torna tudo interessante. Zetsu Negro se pronunciou. Uchiha Yan não tem irmãos ou parentes com Mangekyou Sharingan, então como seu Mangekyou consegue sustentar um Susanoo completo? Só o Mangekyou Eterno consegue suportar a tensão de um Susanoo completo, certo? Perguntou Conan. Para demonstrar sua sinceridade e manter a cooperação, Obito compartilhou muitas informações sobre o clã Uchiha. Isso fortaleceu a confiança entre ele, Minato e Conan. Se a força e a capacidade ocular de alguém forem suficientemente fortes, o Mangekyou Sharingan também pode dar conta do recado. Mas o preço a pagar pela capacidade ocular é terrível. Algumas poucas utilizações e os olhos podem ficar cegos. O rosto de Obito, escondido sob a máscara, estava repleto de dúvidas. Yan parecia ser o tipo de pessoa que apostaria com o olhar? Pelo que ele sabia, absolutamente não. Então, de onde Yan tirou a coragem para fazer algo tão ultrajante? A menos que ele possuísse o Mangekyou Eterno. Mas eis o problema. Sem o Mangekyou de um parente para transplantar, como ele poderia ter obtido o Mangekyou Eterno? Tem algo errado, muito errado. Será possível que a linhagem sanguínea de Uchiha Yan seja mais próxima da de seus ancestrais? Zetsu Negro ponderou em silêncio. Existiram pessoas que alcançaram o Mangekyou Eterno sem transplante de olhos, o sábio dos 6 caminhos e Indra o fizeram. O sábio dos 6 caminhos passou diretamente do Sharingan de 3 Tomoe para o Mangekyou, depois para o Mangekyou Eterno e finalmente para o Rinnegan. Indra, com a linhagem sanguínea mais próxima a dele e herdando o Doujutsu do Sharingan, era igualmente absurdo. 3 Tomoe direto para o Mangekyou Eterno de uma só vez. Então ele desfilou por aí com um Susanoo completo, apenas para ser derrotado por Azura no final. Essas eram coisas que apenas um estrategista como Zetsu Negro saberia. Então ele especulou. Será que a linhagem sanguínea de Yan era próxima à de Indra? Talvez um traço hereditário? Caso contrário, não havia explicação. Yan abre um Susanoo completo e esmaga Rasa como um rato. Ele está nos enviando uma mensagem. O tom de voz de Pen era monótono. Mas isso não afeta muito a organização. Konoha não é nosso alvo principal, Sunagakure é. Pessoal, a hora está quase certa. Prolongar isso por mais tempo não beneficia ninguém. Uma nova rodada de grande guerra ninja, é hora de começar. Controle Yagura, use-o como trampolim e então inicie uma guerra entre Kirigakure e Sunagakure. Quando essas duas aldeias estiverem envolvidas em uma batalha acirrada, veja se as outras também entrarão na briga. Se não o fizerem, arrastem-nos para o atoleiro da guerra. Reduza ao máximo as forças das 5 grandes vilas ninja, não as deixe se desenvolverem pacificamente. Os planos da Akatsuki foram arruinados por eles, agora eles queriam um crescimento pacífico? Nem pensar. Daqui a 5 dias, o Daimyo da Terra da Água visitará a mansão do Daimyo da Terra do Vento para uma visita de cortesia e lazer. Zetsu Negro sorriu.
Naquela época, os ninjas de Sunagakure, insatisfeitos com as políticas do daimyo e sua parcialidade em relação a Konoha, lançarão um ataque. Konoha também não poderá ficar de fora. Como se inicia uma guerra? Não é difícil. Use o método certo e Sunagakure e Kerigakure estarão em guerra uma com a outra. Assim, Akatsuki estava utilizando os daimyos do País da Água e do País do Vento. Se o daimyo do País da Água for atacado no País do Vento, e a causa for atribuída à inação e ao favoritismo do daimyo do País do Vento em relação a Konoha, será praticamente impossível para Kerigakure e Sunagakure evitarem a guerra. Existe até uma boa chance de isso arrastar Konoha para a confusão, porque a inação e a parcialidade do daimyo em relação a Konoha, concedendo-lhes todo tipo de comissões, fazem de Konoha uma beneficiária. Agora que essas questões desencadearam uma guerra, será que Konoha realmente pode ficar de fora? O daimyo do País da Água atacou em Sunagakure, um incidente tão grave ocorre e Kerigakure dificilmente poderá optar por uma resolução pacífica. Eles terão que dar uma explicação ao seu daimyo. E na Terra do Vento, seus daimyos certamente também ficarão furiosos. Capítulo 367. Seria praticamente impossível que as duas aldeias não acabassem em conflito. O plano da Akatsuki estava se desenrolando, mas nenhuma das aldeias fazia a menor ideia. Até mesmo o povo de Kerigakure estava completamente no escuro, já que seu Mizukage Yagura estava sob controle. Nagato não era óbito. Mesmo controlando Yagura pelo bem do plano, ele não permitiria que Yagura causasse o caos de forma imprudente. Diferentemente da história original, onde as coisas ficaram complicadas e dramáticas. Isso enfraqueceria Kerigakure, colocando-os em desvantagem na guerra. Esse não era o resultado que Nagato queria, ele precisava que Kerigakure e Sunagakure lutassem ferozmente, quanto mais sangrenta melhor. Ao longo dos últimos anos, Obito sempre desejou agir contra Kerigakure, mas com Nagato em seu caminho. Qualquer tentativa de vingança só poderia ser tímida e superficial. O pequeno problema em Sunagakure havia sido resolvido, e a dissuasão necessária estava em vigor. A menos que alguém fosse completamente insensível, nenhuma outra vila provocaria Konoha levianamente. Até mesmo Akatsuki provavelmente mudaria seu foco para outras vilas. Yan retornou a Konoha com sua equipe. Tic, tic, tic. Pensei que você fosse lidar com as coisas normalmente, mas você acabou tornando Sunagakure infame. Coitado do Rasa, correndo de um lado para o outro como uma toupeira. Assim que Yan entrou no escritório do Okage, Tsunade o provocou. É a abordagem mais direta e eficaz. Deu certo, e os inimigos que precisavam ser detidos foram praticamente detidos. Yan recostou-se casualmente no sofá e perguntou. A vila não recebeu nenhum protesto de Sunagakure, certo? Não. Tsunade ergueu uma sobrancelha com uma expressão um tanto presunçosa. Provavelmente Rasa está assumindo toda a responsabilidade. Mandar alguém protestar não adiantaria nada e só o faria perder ainda mais prestígio. Acho que Rasa é o tipo de pessoa que se preocupa com a própria reputação, mesmo que o cara tenha um lado meio cruel. Com certeza, um pouco. O tipo de pessoa que não poupa nem o próprio filho ou esposa. Yan assentiu em concordância. Aliás, avisei o velho para evitar problemas maiores. Se chegarmos a esse ponto e você retaliar, eu nem saberia como te impedir. Que dor de cabeça são essas confusões? É assim mesmo? Não esperava que Tsunade fosse tão previdente. Yan sorriu. Sem problemas. Se tentarem me impedir, eu simplesmente pegarei o clã Uchiha e desertarei para outra vila. Tenho certeza de que muitas vilas ficariam encantadas em nos receber. No passado, ele não fazia porque lhe faltava confiança. Nunca fale em simplesmente abandonar seu clã. Mesmo que você escape de Konoha, até onde você poderia ir? Se realmente chegasse ao ponto de desertar, isso significaria uma rivalidade total com Konoha. Quantos Uchihas conseguiriam escapar de Konoha, escapar do País do Fogo naquele momento? Vá para o inferno. Tsunade não conseguiu se conter e mostrou-lhe o dedo do meio. Por falar nisso, ela aprendeu esse gesto com Yan. Ha ha ha. Yan riu gostosamente caminhando até Tsunade. Sob o olhar exasperado dela, ele se inclinou para perto, inspirando profundamente algumas vezes. Cheira bem. Eu vou dar um soco em alguém, você acredita em mim? Tsunade, com a testa latejando devido a rugas escuras, ergueu o punho. Tente aprontar mais uma vez. Ser atrevido em casa é uma coisa, mas fazer isso no escritório do Okage? Se alguém visse, causaria um alvoroço. Ao ver os pelos de Tsunade eriçados como se ela estivesse pronta para partir para a briga, Yan saiu correndo imediatamente. Hora de voltar para casa, descansar e amanhã levar sua adorável noiva para um piquenique. Hinata era uma pequena apreciadora de comida, mas era muito reservada na aldeia. Yan também precisava descansar e relaxar, então levar Hinata para um piquenique pareceu perfeito. Além disso, ajudaria a fortalecer o vínculo entre eles. A ideia da expressão tímida de Hinata enquanto comia fez Yan dar uma risadinha. A personalidade tímida daquela garota não havia mudado muito. Ainda bem que Yan tinha seus limites. Ele nunca tinha feito nada para ultrapassá-los com Hinata. No dia seguinte, Yan levou Hinata, que havia matado Aula, para fora da vila. Sob a escolta de uma equipe Ambu, eles encontraram um local com uma cachoeira natural e montaram um acampamento. Construir uma fogueira, cortar lenha, essas tarefas eram realizadas pelos ninjas Ambu. Somente quando a lenha se reduzia a carvão é que Yan assumia o comando para grelhar a carne. Como andam as aulas ultimamente? Ouvi dizer que o clima por lá está bem tenso.
Sim, o rostinho de Hinata se iluminou com um sorriso. Ela adorava sair para brincar com Yan, fazer piqueniques. Isso a fazia se sentir livre, sem estar presa a nenhum tipo de grilhões. Com o passar dos anos, Hinata foi se acostumando naturalmente com a presença de Yan, chegando até a se aconchegar em seus braços para descansar quando ficava cansada. Desde que Naruto e Sasuke pararam de vir à escola, muitos colegas de classe têm se esforçado muito mais, especialmente as garotas que gostam do Sasuke. Sasuke não estava mais frequentando a escola. Naruto também não. Sem Sasuke por perto, garotas como Sakura e Ino, que eram obcecadas por ele e teriam se casado com o Uchiha ontem mesmo se pudessem, começaram a competir entre si. Eles queriam que Sasuke visse um lado diferente deles quando retornasse. O desempenho excepcional deles gerou uma onda que se espalhou por toda a turma, chegando até a outras turmas, à medida que os alunos começaram a se esforçar mais. Mesmo que os alunos não estivessem muito entusiasmados, os professores garantiram que eles se envolvessem na atividade. E assim, a situação saiu do controle até que toda a academia ninja foi envolvida no frenesi. Some aprimoramentos foram feitos, e os professores da academia não estavam dispostos a aceitar isso passivamente. Ótimo, então vamos intensificar os estudos. Antes, a academia ninja tinha intervalos bem generosos. Agora, pode esquecer, todos voltaram às aulas. Até mesmo o horário das aulas depois das escolas foi estendido. Claro, muitos alunos reclamaram, mas os professores não ligaram. Fiquem felizes por não estarmos obrigando vocês a estudar à noite. Ainda estão reclamando? Reclame de novo e cancelaremos também os feriados regulares. Veja só o que você acha disso. Um grupo de garotas apaixonadas havia levado toda a academia ninja ao delírio. Era preciso reconhecer o feito de Sasuke, ele havia conseguido algo notável. Não era qualquer um que conseguiria algo assim. Ao falar sobre os incidentes engraçados na escola, Hinata não conseguia parar de rir. Ela achou toda essa mania competitiva divertida e interessante. Mentes apaixonadas são algo à parte. Relembrando a história original onde Sakura faria qualquer coisa por Sasuke, não era difícil entender por que ela se esforçaria tanto. Comportamento completamente irracional, fruto de uma paixão desenfreada. Em comparação, Ino ao menos conservava um resquício de razão, não tão extremo quanto Sakura. Está pronto para comer. Yan entregou a carne grelhada para Hinata, que a devorou com prazer. Enquanto comia, seu rostinho corou de repente. Porque ela percebeu que a velocidade com que Yan grelhava mal conseguia acompanhar a velocidade com que ela comia. Vocês. Após grelhar um pouco e se preparar para comer, Yan acenou para os ninjas Zambu que estavam escondidos à distância. Para que servem os subordinados? São para dar ordens, obviamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.